E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ainda Não Cresci. E hoje eu estou aqui para falar sobre Half Bad, ou Meio Mal, Metade Mal. Esse é um livro da Sally Green e é o primeiro romance dela. E é um livro sobre bruxos. Só que vocês podem ter estranhado o nome Half Bad. É um nome em inglês que resolveram não traduzir, o que eu achei uma boa, porque ficaria uma bosta. Half, no caso, seria metade, bad seria mal. Ou metade mal, ou meio mal. Enfim, é um livro sobre bruxos e eu diria numa faixa de 17 anos, assim, é um livro bom para você ler. Eu tenho 23, li e gostei. Mas enfim, vamos para o que interessa. O livro vai começar contando a vida do Nathan e ele numa prisão, numa jaula. Então ele vai começar a narrar a história dele. Ele, inclusive, é o narrador da história. E meio que tem aquela pegada de você estar dentro dos pensamentos dele. Então ele vai contar como é a vida dele na jaula. Ou seja, ele vai contar que ele fica preso da noite para amanhã. E daí que ele sai da jaula depois disso, tiram as correntes dele, ele pode se exercitar e tudo mais. E ele é preso por uma guardiã, uma mulher. Ou seja, essa mulher seria como se fosse carcereira dele, algo assim. Ela é uma bruxa que foi designada para cuidar dele. Que ele, no caso, diz que ela é uma mulher bem feia, não sei o que, uma mulher alta, assim, tipo, quase 2 metros. E que daí eles lutam entre eles mesmos, entre eles dois. Ele corre na mata, ele se exercita na mata. Então eles estão assim alheios à população humana. Eles não têm nenhum contato com os Félixes, que eu já vou contar para vocês o que são. Enfim, depois disso, ele começa a contar a história dele antes da jaula, como ele foi parar lá. Então daí o livro ele começa narrando a história do Nathan desde criancinha, acho que uns 8 anos, até os seus 13, 14 anos, quando ele foi preso. Daí essa parte da história que começa a contar por que ele foi preso é uma parte essencial da história, uma parte que toma tipo um tempo assim bastante longo. Não são acho que mais de 100, 150 páginas e o livro no total tem 300 páginas. Daí qual é a base da história? Tem os bruxos, que são as pessoas acima de 17 anos que já receberam seus 3 dons. Nessa história não é uma coisa meio Harry Potter, que você já começa bruxo, você já nasce bruxo. Assim, você nasce, mas você não tem poder. Com 17 anos, você passa por uma cerimônia que você recebe 3 presentes. No caso, seriam seus 3 poderes de bruxos, que podem ser qualquer coisa. Ficar invisível, soltar fogo pela boca, preparo de poções, que é uma coisa super básica, que quase todo mundo tem também. Voar, controlar o tempo, que daí são habilidades mais raras. Então, com 17 anos você passa por essa transição. Antes dos 17 você é chamado de Brux, como se fosse um bruxo incompleto. E depois dos 17, quando você recebe o seu dom, você vira um bruxo completo e é chamado de bruxo daí. Falam na história que se você não recebe os seus 3 dons, você morre. Ou seja, com 17 anos você tem que receber o seu dom. Se você chegar em 18 anos, você vai começando a ficar doente e você morre. E o que são os Félixes que eu falei antes? Félix é basicamente o trouxa do Harry Potter. Pessoas que não são bruxas, pessoas que são humanos normais, que estão vivendo por aí. E tem alguns deles que são caçadores de bruxos, mas não é uma parte assim, muito grande da história, isso não é o foco. E daí tem os bruxos da sombra, que teoricamente são os bruxos maus, e os bruxos da luz, que teoricamente são os bruxos do bem. E não existem muitos bruxos da sombra vivos, porque ou eles se matam, tipo, tem aquela coisa de você querer matar seu parente e tal, eles são um tipo de bruxo mais agressivo. E daí tem os bruxos da luz, que são a maioria, e que se eles avistam bruxos das sombras, eles se matam. Ou seja, uma população de bruxos assim em constante guerra, como se fosse mesmo Harry Potter. E daí o Nathan, ele é um meio a meio. Ele seria metade bruxo da luz, metade bruxo da sombra, porque o pai dele é um bruxo das sombras e a mãe dele era uma bruxa da luz, porque no começo da história já explica que ela morreu, não vou falar como, mas ela morreu. Enfim, até chegar nos 17 anos, o Conselho dos Bruxos da Luz tem que fazer alguma coisa a respeito do Nathan. Se ele não passar nas avaliações que o conselho faz com ele e apontar que ele vai ser um bruxo das sombras,
Então ele provavelmente vai ser morto ou preso, ou alguma coisa bastante ruim vai acontecer com ele pelo Conselho de Bruxos da Luz. Então basicamente é essa a história do livro. Até o final da história não tem muita coisa de bruxaria, então não esperem assim uma coisa meio que duelo de Harry Potter, que você vai ver bastante sangue, bastante explosão, bastante fogo, sei lá, bruxaria. É só no finalzinho da história que começa a evoluir essa parte. É um livro que eu recomendo. É um livro que eu recomendo para pessoas que começaram a ler agora, é um livro que eu recomendo para pessoas que já têm experiência, porque ele é um livro que foi muito bem escrito, na minha opinião. É o primeiro romance da autora Sally Green e realmente me cativou bastante a história. Eu li em 4 dias, mais ou menos, coisa que eu não fazia faz um bom tempo já. Acho que o último livro que eu li foi Menina Submersa e demorei mais de um mês, eu acho, para ler. Inclusive, botei uma leitura pra frente. Com esse livro não teve nada disso, eu li ele assim, tipo, fluidamente, eu queria parar de fazer as coisas que eu tava fazendo para ler o livro. Então é uma leitura que eu recomendo bastante. Se você gosta de bruxos e bruxas, eu também recomendo essa história, porque é uma história que não é aquele clichê de sempre, apesar de ter tipo bruxo do bem, do mal, e daí um que é mestiço e uau. Não é clichê essa história, é uma história assim, diferenciada. Eu gostei bastante dessa história por causa disso. Esse livro tem expectativa de ser uma trilogia. O segundo livro vai lançar em 2015, se eu não me engano, e vai se chamar Half Wild, ou seja, metade selvagem. Não sei o que esperar desse livro, mas estou ansioso para ter ele em mãos e ler, porque realmente é uma trilogia que eu acho que vai ser muito boa, porque o primeiro livro foi muito bom. Se fosse para dar uma nota, eu acho que eu daria nota de 4,2, porque realmente é um livro que eu gostei bastante, é uma temática que eu me identifico bastante. Das criaturas sobrenaturais, bruxas e bruxas são basicamente as minhas favoritas, assim. E ver uma história alheia a Harry Potter também é uma coisa muito boa. Não ficar só naquele mundo do Harry Potter, apesar de ser o fenômeno que é, mas é sempre bom ver novas vertentes. A escrita da autora foi muito boa também, na minha opinião. No que se refere à diagramação, foi boa até a diagramação, é da Intrínseca, então vocês sabem que a Intrínseca tem uma diagramação boa. Não é aquelas coisas, mas das editoras assim, de qualidade mediana, ela é a melhor, na minha opinião. E eu só encontrei, se eu não me engano, 2 erros, que foram erros de correção. Foram problemas de correção automática, que, por exemplo, uma palavra que deveria ser estendido, eles colocaram entendido. Basicamente erros assim, que dá pra conviver com isso. Não foi nada muito abominável. Eu paguei acho que R$20 esse livro, só que no Submarino ele, se eu não me engano, tá por R$17. E a gente vai deixar o link aqui nas descrições. Lembrando que a gente ganha uma comissão de 7% e com essa comissão a gente compra novos equipamentos, tipo iluminação ou livros, dependendo aí da nossa necessidade. E se você se interessou e quiser comprar pelo link, a gente agradece. Outra pessoa que também fez a review desse livro é o Henry, do canal do Henry, e eu vou deixar o link na descrição aqui para vocês verem o que ele achou desse livro. Ele também é um canal que começou há pouco tempo e os vídeos dele são bem bacanas, então eu vou deixar na descrição para vocês terem uma outra vertente da história, para saber o que ele achou. Então é isso, pessoal, por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Não esqueçam de se inscrever, favoritar e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Beleza? Falou!